na manhã de hoje, em mais uma passagem por essa cidade histórica que é Ouro Preto. Nós vamos conhecer o interior da Basílica Matriz de Nossa Senhora do Pilar. E ela é muito famosa, ela é uma igreja transformada em basílica, e nós vamos contar toda essa história, e cujo início foi lá em meados ali de 1712, quando foi construída em taipa e madeira e concluída por volta dessa data, e considerada, portanto, o mais antigo templo de Vila Rica. E a comunidade até então, ela achou essa igreja pequena pela quantidade de fiéis, decidiu por demoli-la e assim erguer esse novo templo que é o atual. Essa construção ele iniciou por volta de 1728, começou ali pelo corpo do templo primitivo e posteriormente foi atingindo ali a Capela Mor, quando transladaram então o Santíssimo Sacramento provisoriamente ali para a Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. O regresso aí dessas peças-chave em 1733 deu origem aí à mais pomposa das procissões do Brasil colonial, o chamado Triunfo Eucarístico. E assim por mais de 20 anos foi feita então a decoração que envolveu essa pintura, talha e painéis, que resultou em um tom dourado único em todo o seu interior. E acredita-se que mais de 400 quilos de ouro foram dissolvidos para adornar aqui essas talhas, essas pinturas e esses painéis. E ao contrário de que muitas publicações afirmam, o ouro encontrado não é maciço, mas sim apenas um ouro folheado. E no ano de 2012, o Vaticano concedeu o título de basílica a essa matriz, em função ali de sua importância artística, cultural e também arquitetônica. Na prática, significa que o templo agora é um território do Papa e que temos também essa importância igualada ali às basílicas de Roma. No caso da Basílica do Pilar, a concessão de tal título se deu em tempo recorde, apenas ali 2 semanas, quando o usual é que o processo leve anos. E já no interior dessa basílica, veja que maravilha de arquitetura, que trabalho grandioso, um esculho muito grande para poder construir todo esse monumento com diversas características, que dá para perceber aí que há esse adorno gigantesco e que levou várias mãos para que ele pudesse ser construído. Essa devoção a Nossa Senhora do Pilar foi trazida para Ouro Preto, provavelmente de São Paulo, na bandeira de Bartolomeu Bueno, tendo a imagem sido entronizada na primitiva capelinha que antecedeu esse templo atual. Esse templo primitivo que foi demolido, ele tinha uma posição invertida, com a fachada principal voltada para o lado oposto, ao lado atual dessa matriz. E os moradores se organizaram para a construção visando o culto, a assistência mútua, a preparação ali para uma boa morte e também a sepultura em local santo. E essa matriz do Pilar ela desfrutava de reputação de templo oficial, pois nela os governadores tomavam posse, o Senado da Câmara promovia que atos festivos e também as funções solenes mais destacadas tinham lugar. Era aí um dos poucos templos de Ouro Preto a contar com alguma ajuda oficial. E até o fim do período colonial, Santo Antônio, cuja irmandade filiava ali os militares dos regimentos de linha da capitania, recebia do Tesouro Régio soldo de capitão de regimento. E assim foi ampliada para servir de matriz em 1712, mas as dimensões atuais foram definidas em 1733, quando o novo templo então foi concluído. E assim, quais seriam as características arquitetônicas dessa basílica? Ela se apresenta aí com uma estrutura arquitetônica caracterizada pela justa posição de duas formas quadrangulares. A primeira correspondente à nave e o corpo da igreja também. E a segunda mais alongada ali, a Capela Mor, e que também traz a sacristia.
tendo no segundo pavimento o tradicional consistório. O acesso a essa sacristia é feito ali por corredores laterais que são encimados por tribunas, e a forma poligonal da nave advém aí de uma estrutura de postiça de madeira com pesados esteios que suportam ali a armação dos retábulos e as tribunas que vão prolongando-se até a cobertura. Entre essa estrutura de madeira e as paredes de alvenaria, encontram-se no primeiro pavimento passagens irregulares que se comunicam pela parte posterior com os corredores que levam assim à sacristia. Essas passagens elas permitem também o acesso aos púlpitos e são encimadas ali por tribunas em largas aberturas que iluminam a nave. No ano de 1781, em virtude ali da fragilidade da taipa, foi necessário reparar uma das torres que ameaçava desabar. E ali em meados de 1818, uma parede inteira do edifício também corria o risco de desabamento. E dessa forma era inevitável a obra de reedificação do templo, e que foi verificada e finalmente em 1825, com a substituição da parede de taipa do lado da epístola por alvenaria ali de pedra, e aí conseguiu estancar esse problema. Em meados ali de 1848 foram concluídos o frontispício e também a torre do lado do Evangelho, conferindo à matriz do pilar sua configuração atual. Entre 1828 e 1848, o frontispício foi reconstruído em pedra. Feita em meados ali do século XIX, essa fachada atual ela substituiu a do século XVIII, consistindo-se assim numa espécie de síntese do frontispício do Rosário e também de São Francisco, tendo assim sofrido influência ainda do Carmo no frontão. Mas e essa construção, todo esse projeto, ele foi atribuído a quem? À época, o projeto dessa igreja ele foi atribuído ao engenheiro militar Pedro Gomes Chaves Xavier, e a partir ali do traçado poligonal de 1736, atribuído ali a Antônio Francisco Pombal, que era irmão do pai de Aleijadinho, esse trabalho de carpintaria dos forros, cimalha e pés direitos foi então executado por Pombal entre 1721 e 1745, e assim dando unidade decorativa a essa nave poligonal. O risco do forro da nave foi de autoria do carpinteiro Antônio da Silva, em 1737. E no interior dessa igreja, os 15 painéis com molduras marmorizadas e faiscadas, que retratam ali as passagens do Antigo Testamento, foram pintadas por João Carvalhais em 1768. E essa nave, o altar aqui de São Miguel, ele foi concluído em 1734 pelo entalhador Manuel de Brito, que à época aí talvez era parente de Francisco Xavier de Brito. E a cor dourada no seu interior, em 1741, foi executado pelos pintores João da Graça e Bento Teixeira. A imagem do arcanjo Miguel, ela data ali de 1714 e só foi estofada e encarnada em 1733. O Cristo crucificado em tamanho natural, ele foi feito em 1736 pelo santeiro Antônio Rodrigues Quaresma e encarnada pelo pintor Manuel de Almeida. E ainda os altares dos Passos, do Rosário aqui dos Pretos e também de Santana, eles foram feitos por Manuel de Brito. E o altar de Santo Antônio não teria a autoria determinada, sendo que ele recebeu aí o douramento de José Martins Lisboa. Quanto ao arco do cruzeiro, ele teve o trabalho do entalhador Ventura Alves Carneiro por volta ali de 1751. E o resplendor do trono da Capela Mor recebeu em 1754 a talha de José Coelho de Noronha. E curiosamente essa Capela Mor, ela foi reconstruída em maiores proporções e decorada aí em talha dourada entre 1741 e 1754,
E esse longo tempo aí foi um período muito conturbado pela falência do principal arrematante, que foi Antônio Francisco Pombal, em 1744, e também a morte do entalhador Francisco Xavier de Brito, em 1751. Porém, somente 20 anos mais tarde, ela foi definitivamente concluída e assim a sua decoração consistiu aí nos trabalhos de pintura, douração da talha e também painéis laterais. E esse atraso aí se justificou pela necessidade de reconstrução da abóbada, que ficou comprometida aí pela ação da chuva e o que se verificou somente no ano de 1770. Já estamos neste momento percorrendo aqui a parte lateral dessa igreja, mais ao fundo, onde estamos vendo aí diversas mobílias, diversas imagens de santos, e que faz parte aqui também da visita nessa igreja. A visita é paga, porém vale muito a pena, porque você conhece esse acervo riquíssimo e histórico e vai percorrendo por todo esse espaço. Aqui no subsolo, inclusive, há um Museu de Arte Sacra, que vai ser registrado em outro vídeo, para que esse vídeo da igreja fique em separado. E complementando as características dessa igreja, essa matriz do pilar, ela apresenta estrutura arquitetônica que é idêntica às igrejas que foram construídas no mesmo período e caracterizada pela justa posição de duas formas quadrangulares, que é a primeira ali que corresponde à nave ou corpo da igreja, e a segunda ali mais alongada, que é a capela-mor e também a sacristia, tendo aqui nesse segundo pavimento o tradicional consistório. E o acesso à sacristia é feito aí por esses corredores que nós acabamos de passar aqui, e que são corredores laterais encimados por tribunais. E essa forma poligonal da nave advém de uma estrutura postiça de madeira, com pesados esteios que suportam aí a armação dos retábulos, e também essas tribunas que vão prolongando-se até a cobertura. E entre essa estrutura de madeira e as paredes de alvenaria, encontra-se no primeiro pavimento passagens irregulares que se comunicam pela parte posterior com os corredores que levam a essa sacristia. E essas passagens, elas permitem também o acesso aos púlpitos e são encimadas aí por tribunas em largas aberturas que vão iluminando essa nave. E além das imagens de excelente qualidade, essa igreja ela abriga o Museu da Prata e é chamado também o Museu de Arte Sacra, que tem em conjunto esse Museu da Prata, e ocupa aqui o corredor do lado do Evangelho, no porão, descendo aqui as escadas. Mas que, igual já havia dito, vai ficar para um próximo vídeo. E esse local ele é constituído aí de peças de escultura, prataria e também de alfaias. E em corredor anexo aí ao consistório, conserva-se então esse arquivo da matriz, que é o mais completo aí dos arquivos de Ouro Preto. E falando um pouco de restauração, entre as restaurações empreendidas aqui no decorrer do século XX, destaca-se aí a de 1952 até 1965, quando o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ele realizou trabalhos de recuperação do antigo douramento e pinturas dos altares laterais e púlpitos da nave e pinturas também da capela-mor, revelando assim a excelência dos 4 painéis que vão representando as 4 estações do ano. E a retirada das repinturas do painel central, representando ali a última ceia, revelou a superposição de 3 composições distintas. Então é um trabalho magnífico que foi feito e estamos vendo agora um lugar totalmente preservado, restaurado e que pode ser visitado aqui com o mesmo ingresso, tanto a igreja como esse Museu de Arte Sacra,